Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, que bom que você está aqui. Meu nome é Franciele e tenho um assunto bem importante para conversar contigo hoje. Como você viu, o título de hoje é Só para Solteiros. Eu sei que não são apenas pessoas solteiras que assistem os meus vídeos, pessoas já comprometidas, pessoas já casadas assistem também, mas esse assunto... Por que é só para solteiros? Porque os solteiros eles têm uma vantagem em relação àqueles que já estão comprometidos, que já casaram. Eles já têm a oportunidade de escolher com quem eles querem se relacionar, enquanto as pessoas que já fizeram essa escolha, né, como já fizeram, não há mais como fazer essa troca, mas precisam aprender a lidar com a escolha feita, diferente daqueles que estão na posição de solteiros, que ainda têm essa condição de poder fazer essa escolha e de poder avaliar. O que eu tenho reparado, o que eu tenho observado pela minha experiência profissional? Quando você se relaciona com alguém, quando eu me relaciono com alguém, quando você está interessado em ter um compromisso sério com alguém e você começa esse relacionamento, as pessoas se relacionam com uma expectativa, com uma imagem que elas próprias criaram. E com o tempo, com a convivência, essa expectativa ela se torna... Você vai conhecendo, na verdade, ela deixa de ser apenas uma expectativa e você vai conhecendo a realidade dessa pessoa. As pessoas se relacionam então com uma expectativa. O problema é que essa expectativa, com a convivência, você vai entrar em contato com a realidade dessa pessoa. E aí, quando você entra em contato com essa realidade, você vai conhecer a família dessa pessoa, você vai conhecer a mãe, o pai, os irmãos, você vai conhecer a história de vida dessa pessoa, você vai entrar em contato com alguns traumas que essa pessoa tem, com algumas manias, com alguns costumes. O problema é que muita gente, antes de entrar em contato com a realidade, assume o compromisso. E depois que assumiu o compromisso é que entra em contato com essa realidade. E aí a realidade, ela é muitas vezes chocante, porque às vezes é uma realidade que é diferente da tua, ou que é uma realidade que pra ti é complicado de aceitar. Conheci o caso de uma moça que ela estava namorando com um rapaz e ela era gorda. Ela estava acima do peso e o rapaz não, assim. Mas eles se davam muito bem. E aí quando ela entrou em contato com a família desse rapaz e ela conheceu a mãe do rapaz, essa mãe do rapaz era gordofóbica, ou seja, ela não aceitava essa moça como ela era. E ali gerou um problema no relacionamento deles por causa da mãe dele. Então, o que acontece ali? Claro que depois, né, eles estavam no namoro, ela estava na época de se conhecer, o que aconteceu ali? O relacionamento deles não deu certo, porque ela entendeu que por mais que eu goste dele, eu não vou conseguir me relacionar com a minha sogra desta maneira. Então, o que eu tô querendo dizer pra ti? Por mais que você pense assim, Fran, mas eu não vou deixar de ficar com o amor da minha vida por causa da mãe dele. Eu não vou deixar de ficar com o amor da minha vida por causa que minha cunhada não gosta de mim. Eu não vou deixar de ficar com o amor da minha vida por causa da história do passado dele. Olha só, isso você tem que tomar cuidado com isso. E eu não tô falando assim de coisas que eu acho, é coisas que eu vejo no consultório. São situações, histórias que se repetem. Você precisa entender o seguinte, que quando você começa a se relacionar com alguém, você não pode ser ingênuo ao ponto de pensar, ou ingênua ao ponto de pensar que você está entrando em contato com alguém que é uma folha em branco, que a partir dali vocês vão começar a escrever uma história e que essa pessoa não traz na vida dela, na vida dele, marcas, manchas, pesos de coisas que ele viveu no passado. E a família, sim, ela é uma influência muito grande nos relacionamentos. Então, o que eu quero dizer pra ti? Você não pode ser ingênuo ao ponto de achar que a história de vida da pessoa com quem tu tá te envolvendo não vai afetar o teu relacionamento. Porque vai. Entende? Vai. A família do teu cônjuge, não pensa que a família do cônjuge não vai afetar o teu relacionamento. Você pode dizer assim, não, Fran, não vai se meter no nosso relacionamento. Tudo bem, não vai se meter. Mas o relacionamento que você tem com os seus pais e que ele tem ou ela tem com os pais dele ou dela, afeta sim. Porque foi a primeira influência que essas pessoas receberam. Entende? Então, o que eu quero te dizer aqui é que você tem que parar e pensar. E tu tem que entender que tu não te relaciona só com aquela pessoa. Tu vai te relacionar com a história de vida dela, com os traumas que essa pessoa teve no passado, entende? Com os sucessos e os fracassos que essa pessoa obteve. Tu vai te relacionar com a maneira como essa pessoa encara a vida. E a maneira como essa pessoa encara a vida está de acordo com as experiências que ela já viveu. Conheci um caso que... No relacionamento, no namoro, era tudo lindo, tudo às mil maravilhas. Mas um não procurou conhecer direitinho a história, a realidade do outro.
Depois que casaram, o esposo se sente enganado pela esposa. E agora a realidade que eles vivem é bem complicada. Então o que ele faz? Ele trata mal ela. É como se ele estivesse punindo ela por alguma coisa. E isso é um problema. E não é um problema só deles. É um problema de muitos que eu atendo no consultório e que eu vejo. Muitos casais se sentem enganados, entende? Porque é claro, quando você está apaixonado, quando você tá ali, né, deslumbrado com a pessoa que você conheceu, a tua preocupação muitas vezes não é conhecer a história dela, porque naquele momento que você tá apaixonado, você tem uma aceitação muito grande, você aceita aquela pessoa como ela está, como ela é, mas a paixão ela vai passar, e aí o que tem que sobrar é o amor, né, o que tem que restar aí é o amor. E aí quando você ama esse alguém, você tem que entender que, não só quando você ama, mas quando você está se relacionando com esse alguém, você tem que entender que ela tem uma história, traz uma bagagem, entende? Então eu deixo pra ti essa dica. Agora, Fran, o que eu tenho que fazer? Então, primeiro, você tem que conhecer a história. Conheci a história de vida. E pra mim é uma história pesada. Eu não consigo dar conta disso. Aí você tem que avaliar o que é melhor pra eu fazer. Entende? Você tem que pensar que você vai viver com essa pessoa a vida toda. Você consegue encarar essa realidade de boa? Você consegue viver isso tranquilamente? Se você não consegue viver tranquilamente, o mais sábio a se fazer é você continuar a vida, sai fora desse relacionamento que vai dar problema. Mas, Fran, eu já casei. E agora o que eu faço? Por isso que eu falei antes, né? Os solteiros, eles têm essa opção. Então, peraí, deixa eu dividir o meu conselho agora. Se você é solteiro, você conheceu alguém, você entrou em contato com a história de vida dessa pessoa, você percebeu que alguns traumas que ele tem, alguns jeitos que essa pessoa tem, não te agrada, se você é solteiro, ou se você está namorando ainda, se você não casou, cai fora. Cai fora, porque isso vai trazer problema para a tua vida depois. Agora, se você é casado, tá? E você entrou em contato com a realidade, tu não consegue te adaptar a essa realidade, tá difícil para ti. Olha, eu sou alguém que acredita muito no casamento. E eu não vou te dizer para te separa. Eu vou dizer para ti, luta. Luta, vai procurar terapia, vai procurar te conhecer melhor, vai procurar, e aí a importância da terapia, né, para se conhecer, vai com o teu cônjuge para a terapia, para que vocês consigam se conhecer, agora um conhecer o outro, aprenda que você vai ter que fazer algumas concessões, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir adaptar essas realidades. E acima de tudo, amar, porque o amor, ele não é só um sentimento bonitinho. Amor, ele é um verbo, eu posso até conjugar, né? Eu amo, tu ama, ele ama, nós amamos. Então, amor é um verbo, se ele é um verbo, ele é uma ação. Portanto, acima de tudo, decida amar. E o amor faz com que a gente tenha forças para superar algumas coisas que nos são difíceis. Então, se você é casado, não separa não. Luta pelo casamento e ama acima de tudo. Mas se tu é solteiro, querida, querido também, não entre numa furada, num relacionamento que vai te trazer problema e muita dor de cabeça depois, tá bom? Essa foi a dica da semana, espero ter ajudado você. Que você não encare só como uma dica, mas que isso te faça pensar, te faça refletir. Como você sabe, esses vídeos são gravados para que você seja mais feliz, tá bom? Um grande beijo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!